cruzasse com um porco em uma trilha, tinha que abrir espaço para que o porco passasse. Então ficou claro ali, né? Tinha que preferência. Os porcos eles estavam acima dos outros animais. E aí o final do livro ele é bem emblemático também, porque passaram-se anos, o pessoal foi esquecendo da Revolução, né? Alguns animais vivem menos, foram morrendo, outros vivem mais, mas tinham vagas lembranças. E a fazenda em si foi prosperando, a Granja dos Bichos prosperou. Só que nenhum animal ficou rico com isso, exceto os porcos e os cães, cachorros, que eram as forças armadas. Só eles prosperaram. Mais ou menos como aconteceu com a União Soviética. Sim. A União Soviética foi uma das economias mais poderosas de sua época, né? Tem até uma piada interessante, porque a União Soviética, ela, na corrida espacial, esteve em vantagem durante boa parte do tempo contra os americanos. Você tem lá o primeiro cosmonauta, né, o primeiro homem a caminhar no espaço, o Yuri Gagarin, era um russo. Na verdade, não sei se era russo ou se era ucraniano, mas era da União Soviética. E a piada é a seguinte: um jornalista foi mandado para a União Soviética para ver os avanços que eles tinham. Quando ele chegou lá, ele ficou espantado, né? Ele falou, vou visitar ali a casa do Yuri Gagarin, vou entrevistar ele então. Aí foi até a casa do Yuri, bateu na porta, e aí quem atendeu foi o filho do Yuri. Ele falou, teu pai está em casa? Ele falou, não, meu pai está caminhando no espaço. Ele volta daqui a 2 horas. Ele falou, nossa, que legal, vou sentar aqui para esperar então. E ele disse, e a sua mãe está em casa? Ele falou, não, minha mãe está na fila do pão, ela volta daqui a 8 horas. Então, eles eram avançados a ponto de conseguir mandar um cara para o espaço, mas em coisas banais, eles eram tremendamente atrasados em relação a países com mais liberdade de mercado. Tem até uma história que eu contei num podcast que a gente fez, agora não vou me lembrar qual, mas era a história do Boris Yeltsin, que foi o primeiro dirigente da Rússia pós-União Soviética. E lógico que esse cara não ascendeu do nada. Ele já era um alto membro do partido na época da União Soviética. E a gente estava numa época de uma reaproximação já, havia uma comitiva soviética visitando os Estados Unidos. E o que acontece quando uma autoridade vai visitar um local é que o local se prepara para aquilo, né? Sim. E o Yeltsin sabia disso, porque quando ele ia visitar alguma cidade na Rússia, os dirigentes do partido preparavam tudo para que ele visse só do bom e do melhor naquele local. Então ele não via a verdade, ele via um retrato da verdade. Quando eu era militar, a mesma coisa acontecia. O general vem no quartel, pinta tudo de branco aí, não sei o quê, faz a melhor comida da semana para receber o general. O Yeltsin teve uma hora que ele passou por uma cidade do interior dos Estados Unidos. Ele pensou, agora eu vou ver o que é a economia americana. Ele pediu para ir num mercado, um mercado normal. E quando tinha ele foi comida, lá, tinha oferta das coisas. não era só comida, era muita comida numa variedade que ele nunca havia visto. Tem uma foto dele impressionado, assim, abrindo os braços, porque ele falou, caramba, olha o tanto de oferta de comida que tem numa cidade mínima em termos de tamanho comparada às grandes americanas e onde eu vim de surpresa. Na hora que ele viu isso, ele se deu conta que eles tinham condenado a população soviética a um padrão de vida muito mais baixo do que o de países mais livres. Naquela hora, ele falou, isso aqui não funciona, porque ele viu a verdade. Porque não tinha competição, não tinha o livre mercado, não tinha nada. Exatamente, tudo dependia do Estado, no final das contas. No final das contas. Mas aqui, o que estava acontecendo no final do livro? Então, a granja prosperou, nenhum animal ficou rico, exceto os porcos e os cães, e ela fazia cada vez mais comércio com o mundo exterior. Naturalmente, isso acontecia. E teve uma hora que os animais da granja, os porcos, resolveram receber uma comitiva de humanos. Aí os humanos vieram para ver como é que era a fazenda. Ficaram espantados que, na verdade, os animais estavam trabalhando mais e comendo menos do que o das outras granjas, que não estavam ali, né, entre aspas, livres, dominados ali por animais. E até colocaram a ideia ali de que ia implementar isso nas outras granjas. Sim. Porque onde os animais estavam livres, teoricamente, eles estavam trabalhando mais e comendo menos, né, por que não implementar isso nas outras granjas? E aí, nesse momento, não tinha mais distinção entre os porcos e os humanos. Os porcos, eles estavam ali exatamente no mesmo ponto de quando iniciou lá a Revolução, quando o Sr. Jones ainda estava ali em poder da granja. Então, eles faziam exatamente a mesma coisa que acontecia antes, se não pior, porque os animais estavam comendo menos e trabalhando mais. Segundo os humanos que foram lá, era pior. Até pior, né? Teve um discurso do Sr. Pilkington que ele começa a falar, e é muito bom, esse trecho é longo, né? Eu não vou Amor, não vai ler o negócio todo. Mas ele fala que é motivo de grande satisfação para ele, e tinha certeza que falava por todos os demais, sentir que o longo período de desconfiança e desentendimento chegara ao fim. Tempo houvera, não que ele ou qualquer dos presentes tivesse pensado dessa maneira, mas tempo houvera em que os respeitáveis proprietários da Granja dos Bichos haviam sido olhados
Não diria com hostilidade, mas com uma certa apreensão por seus vizinhos humanos. Ocorreram incidentes desagradáveis e ideias errôneas haviam circulado. Parecera a muitos que a existência de uma granja pertencente a animais e por eles administrada era coisa um tanto fora do comum e poderia vir a causar transtornos à vizinhança. Muitos granjeiros, sem as verificações devidas, Chega, amor. pensaram que haveria um espírito de licenciosidade e indisciplina, mas não podiam estar mais enganados, porque os animais da granja não só trabalhavam mais, como ainda comiam menos, e várias inovações que eles viram na granja, eles queriam implementar nas granjas deles depois. Ou seja, fuderam tudo. Os bichinhos iam trabalhar mais ainda, iam ser explorados. Napoleão até falava que aquele discurso lá de Bola de Neve, de trabalhar 3 dias na semana, de baias aquecidas, aquilo ia contra os princípios do animalismo. Que, na verdade, os animais tinham ali na felicidade de trabalhar o máximo possível e viver Do jeito que desce. com o mínimo necessário para que eles conseguissem sobreviver. Eu fico muito curioso em como funciona a cabeça do cara de esquerda, assim, no malabarismo mental que ele tem que fazer, ao mesmo tempo falando que é uma exploração do trabalhador numa sociedade mais livre e batendo palmas para a China, sendo que sabe qual é o regime de trabalho na China? 9,6, se eu não me engano, né? Ou 9,66. 9 horas de trabalho, 6 dias por semana. Seria uma coisa assim. Porque eles dizem que a Férias China mínimas. não é socialista, né? Não, eles falam que lá o socialismo está dando certo, está tirando muita gente da pobreza, né? Só que aqui no Brasil, o cara de esquerda pode chegar no Twitter e falar o que ele quiser do presidente. Você faz a mesma coisa na China, Você morre. você desaparece e talvez depois você apareça um mês mais magro, mais abatido, igual o Jack Ma que falou mal do regime. E no final, o que acontece é um jogo de pôquer entre, não sei se é pôquer, mas parece ser, entre os humanos e os porcos. Você tem 6 porcos e 6 humanos jogando. E aí, nessa hora que o Sr. Pilkington faz esse discurso elogiando a fazenda do Napoleão. E o Napoleão fica tão emocionado com o discurso que ele levanta da cadeira dele para brindar. E depois ele responde, olha, o seu discurso foi muito bom. Só tem uns pontos aqui, você elogiou a Granja dos Bichos. E não, a gente vai mudar de nome. Vai voltar a ser a Granja do Solar. Não tem por que manter esse nome Granja dos Bichos. Na verdade, tem muita coisa aqui que não tem por que manter. Esse hábito idiota de se chamar de camaradas. Não sei de onde surgiu isso, por que isso ainda dura. Então ele falou das modificações que seriam feitas. E no final brindaram, confraternizaram. Só que durante o jogo, na mesma hora, o Pilkington e o Bola de Neve jogaram um ás na mesa. E só tem um ás no baralho, né? Como é que os dois tinham o mesmo ás, que era o ás de espadas? Então se desentenderam, começaram a brigar, e nessa hora os bichos olharam e realmente não dava mais para distinguir quem era porco e quem era animal. Aí o livro termina assim, mostrando que no final desse processo revolucionário, o que aconteceu morreu um monte de gente, e a vida que teria ficado melhor, né, pelas premissas que a revolução tinha, na verdade acabou ficando pior. E voltou bem, até o nome, né? Original voltou. Napoleão falando que não havia motivo ali para aquela troca de nome, para continuar com aquilo. Tipo a Rússia, onde o Vladimir Putin está no poder há mais tempo que o Stalin. E podendo ficar mais tempo ainda. É sobre isso. É sobre isso. Hashtag é sobre isso. Bom, vou abrir para perguntas aqui da nossa audiência. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Não, é só para a galera perder a timidez e fazer mais perguntas, mas eu fiquei preocupado porque no meu livro os nomes são um pouco diferentes. Eu acho que eu comprei uma versão muito barata do livro. E no meu livro o cavalo não é Sansão, é Cascudo. Nossa. Mas tudo bem, o tradutor explicou que na versão original era boxe. É boxer. E aí ele tentou trazer um nome que remete a um cara fortão, lutador, enfim. Mas a história é a mesma. Na história tem um personagem que vocês não comentaram, que talvez ele tenha passado bem despercebido, que é o Moisés, pelo menos no meu livro. Que é o Não, seu preferido? Que é não é o meu preferido, mas me chamou a atenção talvez por eu ter visto. Já vou explicar. Já. É muito bom. O Moisés, ele é um corvo e eu venho de uma família muito católica, assim, minha avó muito católica e tal. E tem um lado muito positivo da religião e tem um lado negativo que talvez se mistura um pouco com isso tudo que vocês estão falando, de deixar o cara ficar ignorante, né? E a religião, às vezes, ajuda nisso, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse aspecto, sem entrar na questão religião, enfim. Sim. Mas o Moisés é um... Eu ia começar suscitando um debate, né? Pra gente saber qual religião tá certa no final. A gente pode discutir isso aqui, sem ter muita polêmica. Mas é só para não esquecer do corvo. Não, mas esse personagem é muito Ele é bom. muito interessante, porque ele fala lá da montanha de açúcar candy, né? Que seria, na época do Sr. Jones ainda, seria o local perfeito quando os animais morressem e fossem lá para aquele pedaço do céu, que lá era o paraíso. Segundo ele, todos os dias era um domingo. E vários outros benefícios ali. E os porcos, eles não gostavam do
Moisés. Do Moisés, porque o Moisés ele falava muito isso, né? E ele não gostava muito de trabalhar, então ele era algo que acabava atrapalhando. Era um corvo esse? Ele era o corvo. E aí, durante toda a história, ele fica afastado, durante toda a Revolução. E aí, no final, quando as coisas já estão pior do que era antes, Moisés volta e Napoleão começa até a dar cerveja para ele, né? Começa até a dar mimos que os outros animais não tinham. Isso aí fica bem claro, porque a situação estava tão ruim que ficou liberado deixar Moisés falar de um lugar muito bom quando os animais fossem morrer. Inclusive, foi tipo uma porque esperança. a promessa de aposentadoria que os animais tinham, né, não existia. Então, eles iam morrer trabalhando, e aí, depois de morrer, poderia existir essa montanha de açúcar cândido. É porque basta pensar, quem ia ficar rico era só o Napoleão ali. Não tinha como um animal, vou empreender aqui e fazer a minha plantação. Não, era tudo coletivo. E uma hora o Napoleão ele até fala que a escritura da fazenda está no nome dos porcos. Não está no nome dele, mas é no nome da classe dirigente, é do partido. Então, nesse tipo de estrutura, onde ninguém vai enriquecer, onde os animais levam uma vida miserável, até no começo da obra, tem uma hora que o Major ele faz um discurso e ele fala justamente isso. Ele diz que a vida deles é curta, miserável e que extremamente trabalhosa, né? Então, nessa vida curta, miserável e extremamente trabalhosa, onde não vai haver aposentadoria, onde não vai haver descanso, a única esperança deles era no pós-vida. Sim. Então, no começo, igual aconteceu na União Soviética também, os socialistas eram contra a religião. Eles falavam que a religião era o ópio do povo, né, a opinião do Marx. Só que depois a vida fica tão ruim que se você mostrar para o cara, algumas religiões são mais úteis nesse ponto do que outras. Fala, olha, a sua vida aqui é ruim, mas se for muito ruim, você vai ter um lugar no céu. Mais úteis porque a promessa é melhor, né? Você vai ter a sua montanha de açúcar, né? E você quer saber, os dirigentes têm dinheiro, mas é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos do céu. Então, acaba ficando um discurso muito interessante para manter aquela população com aquele mesmo tipo de comportamento, pô. Sim. Então, é muito útil. Sem querer entrar em polêmica aqui, mas tem até um pensamento do Sêneca que ele fala que a religião ela sempre foi muito útil para os governantes, quem está no poder. Então, de fato, nesse ponto, a religião é útil. E o Moisés é um personagem que ele aparece muito pouco, mas é uma consideração interessante. E, por coincidência, eu até falei dele hoje no Clube do Livro. Me fizeram uma pergunta sobre religião lá. Alguma consideração final sobre o livro? Eu não, você falou pra caramba. Falei muito? Falou demais. Porque eu gosto do livro, fico animado. Fica animado. E você, Pchicha? Eu gosto da frase que tem lá no final do livro, né? Aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessa de segurança acabarão sem uma nem outra. Tem um autor aí da frase? É o Benjamin Franklin. Benjamin Franklin falou isso. Isso só me lembra no podcast de Cuba, como chama a nossa convidada? A Zoe falou, né, que se ela preferia a liberdade ou a vida, e ela falou a liberdade, porque sem a liberdade não há vida. Não é vida. Eu fiz esse questionamento para a Zoe. Me marcou demais. E eu concordo com a opinião dela, porque se eu abrir mão da minha vida, lógico que outras pessoas serão afetadas, mas, enfim, eu sou o principal afetado. Agora, se eu abro mão da minha liberdade, eu não sou o principal afetado com isso. Eu sou afetado, lógico, mas eu estou condenando todos os nossos filhos, sim, e os filhos deles, às vezes, e outras gerações, em seguida, à escravidão. E apenas para mostrar como a liberdade importa mais do que a vida para muita gente, se não importasse, não tinha um monte de cubanos se arriscando, pegando embarcações arriscando a vida para sair de Cuba. Insuficientes para dar segurança no mar, para tentar chegar numa terra onde terão mais liberdade, né? Então, um livro extremamente atual, né? Fica a recomendação de leitura para vocês. E também, para quem quiser ler esse livro, tem um aplicativo chamado Esquilo, que você consegue baixar. Eu, por exemplo, apesar de ser um aplicativo pago, como eu sou cliente da Vivo, eu já tenho automaticamente a assinatura do Esquilo, e a Revolução dos Bichos estará lá. Talvez com alguns trechos diferentes, nomes podem ter mudado de acordo com a tradução, mas, em essência, a história é a mesma. Eu queria agradecer a nossa audiência, né, também a nossa convidada, e pedir aí, Priscila, que você divulgue um pouco do seu peixe, vendo as suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Eu que agradeço o convite, uma honra, segunda vez aqui no podcast, Segunda e última, né? Nesse versão especial aqui com plateia, é muito legal participar. Bom, no primeiro podcast que eu participei, a gente falou sobre leilão, né? Foi um debate entre leilão e fundos imobiliários. Eu sou especialista em leilão de imóvel, em arrematação de leilão de imóvel como uma forma de investimento. Para quem tiver interesse, pode me procurar lá no meu Instagram, Priscila Perini _. Você, Bolurinha? E vocês me encontram no Instagram, @maluperini, e também nos sócios, no canal dos sócios, ou em todas as plataformas de streaming de áudio também, dos sócios. Toda quinta-feira tem episódio novo. Quando não é ao vivo, sai às 6 da manhã. Quando é ao vivo, meio-dia.
Exatamente. E vocês me encontram em Bruno_Perini no Instagram, no canal do YouTube Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, no podcast Os Sócios toda quinta, no perfil OnlyFans também, link na descrição, né, para informações sobre economia, enquanto eu tiro a roupa, muito bom, diga-se de passagem. E também no curso Viver de Renda, tá, gente? Vou lembrar aqui do Viver de Renda, em janeiro estaremos abrindo outra turma, a 16ª turma do curso, e novamente eu agradeço aqui a plateia repleta de alunos do Viver de Renda. A gente vai Espero que tenham finalizar gostado. com a galera aqui, pra gente fazer um take de todo mundo. Venham. Tchau, gente! É isso? Mas o que é pra fazer, mano? É só pra dar É só pra tchau. dar tchau, take final. Tá confuso. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Agora todo mundo pula e congela no ar.